Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia de muita alegria. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor e agradecer o seu nome. E eu tenho também alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus imensamente, porque ontem eu fiz mais um ano de vida, graças a Deus, né? Completei mais uma primavera. Mas eu mandei até fechar o Face, porque eu falei o seguinte: não é para aparecer no Face mais não. Ninguém precisa saber da minha idade, não. Não quero ser revelado. Então eu deixei o culto no Face, por isso que ninguém viu. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu fiz mais um ano de vida ontem. Então, assim, dia 20 de fevereiro, né? Então, o que eu posso pedir? Posso pedir para o nosso Deus que eu seja como o apóstolo Paulo falou, que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Então, que o viver para mim daqui para frente seja servir ao Senhor, seja Cristo, e o restante fica por conta do Senhor. Agradeço imensamente, né? Mas esse mundo aí está que está, mas a gente, Deus está nos dando a graça. A gente está completando mais um ano de vida aí com saúde, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria também de agradecer pela melhora, né, do nosso irmão venezuelano, né, Pedro Camacho. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está bem melhor. Encontrei com ele, já está caminhando por aí, está se recuperando um pouco, mas logo ele vai estar bem aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. E continuemos orando pela vida dele, nem de sua família. E gostaria também que os irmãos estivessem orando pela vida da nossa irmã Paula. Ela fez um exame e foi diagnosticada, né, com Covid-19, porém não está sentindo nada, nenhum sintoma, nada. Porém, o médico pediu um novo exame e foi feito um novo exame na terça-feira, sairá o resultado. Hoje era para ela estar aqui dirigindo o culto, mas ela tem que ficar em repouso, porque não pode vir, tem que ficar em casa até sair o próximo resultado. Mas que estejamos orando aí, porque para a honra e glória do Senhor não vai ser nada. Amém? Então são esses agradecimentos e continuar orando pelas famílias da igreja, pela nossa nação, por tudo, pelo esse mundão aí, por missões, os missionários, o Senhor nosso Deus entre com providências, com a sua justiça, porque Ele é Deus. Amém? Então vamos orar nesse momento. Vou pedir que a congregação se coloque em pé. Você que está em casa, que está assistindo aí ao vivo, também esteja aí de joelhos ou... O pastor quer orar, tá bom. Então vamos estar orando aí, eu pedi o pastor para estar orando, e vamos nos colocar de joelhos, vamos entregar nossas vidas ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Bem-vinda a minha irmãzinha aqui atrás, eu esqueci até o nome dela. A irmã Naí, ela é bonita. Deus seja louvado. A irmã Vilma também. A Joana, a Joaninha. Todos os irmãos e irmãs, vamos aí estar voltando. A irmã Nadir está voando sumida. Então, para a glória do Senhor, estamos voltando aí. Diz que se ficar falando, não vai vir mais nada. A nossa irmãzinha aqui, ó, ex-Bahia, agora é Três Marias, tá, irmã? Amém? Então vamos estar orando aí, entregando nossas vidas ao Senhor, que o Senhor é digno de toda a honra, todo louvor. Que menina linda, olhando para mim, ai, coisa bem linda. Então, os que puderem, vamos colocar em pé. Você que está em casa também, leve seus pensamentos ao Senhor. Tem algum problema, tem alguma dificuldade, tem alguma coisa para resolver, coloca aos pés do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. É Ele que responde as nossas orações. Amém? Amém. Posso colocar esse orando nesse momento. Oremos. Amém. Vamos orar então pela vida da nossa irmã Nilda e por todos esses pedidos que foram apresentados, e orar também pela nossa irmã Maria, né, que perdeu a sua sobrinha essa semana. Fez uma cirurgia, infelizmente, ela foi ao óbito e a família está sentindo profundamente isso. Vamos orar pela vida da nossa irmã também. Pastor, tem uma família que pediu oração por um bebezinho que a irmã ia falar o mesmo assunto. O Apolo, um bebezinho de 10 meses que está internado com Covid. Sim. E a família pediu oração. Tá.
vamos estar orando então pela vida dessa criança, agradecer a Deus pela vida do Eliseu que já está em casa, já teve alta, orar pela vida da nossa irmã que perdeu aí a sua sobrinha, a família está totalmente chocada porque logicamente a gente ora com o objetivo de ir para a cirurgia e voltar, né? Infelizmente perderam essa jovem. Vamos orar pela nossa irmã. Pois não, irmã? Eu quero pedir oração pela minha família, né? Meu primo, os antigos da igreja, né? O seu Tito, ele faleceu segunda-feira, mas era para vir para cá, mas com esse problema, né? Aí ele teve que pegar na mesa, tinha um problema, as suas filhas, estava lá, e a família daqui não pôde ninguém. Entendi. E a Esther é muito conhecida que era antigamente, né? E os antigos conhecem ela. Então, da nossa igreja, muita dor. É que eu sou da igreja que tá, irmão. Acabei de falar que você já sabe. Vamos orar então, irmãos. E orar também agradecendo a Deus pela vida da irmã, que tem sido instrumento de Deus na vida dessa igreja. Ela fechou o Facebook lá porque ela não queria entregar a idade, mas depois ela fala para as irmãs, tá bom? Vamos orar pela vida da nossa irmã também. Deus querido, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Como é bom, Deus, estar em tua presença. Como é bom se sentir abrigado pela mesa. Como é bom, ó Deus, estar e sentir essa paz que excede a todo entendimento, que só pode vir do alto. Obrigado, ó Deus, pela vida dos teus filhos, da tua igreja, que está aqui em um número um pouco maior. Obrigado, ó Deus, pela vida dos teus filhos. Nós te pedimos, ó Deus, a graça, pedimos, ó Deus, as tuas mãos bondosas sejam sobre nós, nesse período tão difícil que nós estamos vivendo. Mas, ó Deus, mesmo vivendo nesse tempo tão difícil, tão estranho, nós sentimos as tuas mãos sobre nós. Nós te agradecemos, Deus, pela vida e existência da nossa igreja aqui em Jardim Três Marias. Seja conosco, que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia nos fortalecer com tua graça e fortalecer-nos com o teu poder. Ó Deus, nós queremos colocar, ó Deus, nessa noite, cada pedido que foi colocado aqui. Essa criança, ó Deus, de 10 meses que está internada, ó Pai, com esse vírus. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que as tuas mãos bondosas estejam sobre a vida dessa criança e também sobre a vida de todos os familiares que com certeza estão com o coração extremamente apertados. Mas temos a consciência, ó Deus, de que o Senhor é Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que nós te pedimos, ó Pai, de forma graciosa, nós te pedimos esse favor, que as tuas mãos alcancem essa criança. Te pedimos também, ó Deus, em nome de Jesus, conforto do teu Espírito Santo para a vida da Esther, que perdeu o seu pai. E também, ó Deus, para a vida da nossa irmã Maria, de toda a sua família, que perdeu a sua sobrinha. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa trazer consolo, conforto e paz. Que essas duas famílias possam ser abrigadas pelos teus braços, Deus. Nós queremos, ó Pai, te agradecer também pela vida do Eliseu, que já teve alta, já está em casa. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer também pela vida da Jussiara, filha da nossa irmã Maria Cerqueira, ó Pai, que está em casa também. Louvado seja o Senhor. Esteja com ela, com todo esse processo, ó Pai, desse tratamento que ela está fazendo. Nós já vemos, ó Deus, as tuas mãos sobre ela, ó Deus, justamente pelo fato de percebermos no olhar dela, ó Pai, essa força e essa vontade que ela tem de viver. Ó Pai, então que o Senhor seja com ela, com toda a família, ó Pai, com a nossa irmã Maria, cada dia, aquela mulher guerreira que tem, ó Deus, colocado os seus joelhos no chão em prol da sua família. Que isso nós possamos fazer constantemente, Senhor. Nós queremos, ó Pai, colocar em tuas mãos todas as famílias da nossa igreja, ó Pai, seja conosco. Ó Deus, alimenta o nosso ser, a nossa alma, que nós possamos a cada dia te buscar em espírito e em verdade, que nós possamos, ó Deus, a cada dia mostrar, ó Deus, nosso desejo de servir-te e servir-te melhor a cada dia. Queremos, ó Pai, também colocar em tuas mãos a vida da nossa irmã Nilda, ó Pai, que completou mais um ano de vida, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida dessa irmã, ó Deus, que tem buscado se colocar à disposição do Senhor, ó Deus, todas as vezes que ela é solicitada pelo Senhor.
Ó Deus, que o Senhor seja com a sua vida, fortalecendo a cada dia, ó Deus, trabalhando no seu coração, na sua mente e a projetando sempre para um futuro melhor. Futuro esse, ó Deus, não reservado pela mão humana, mas pela mão divina, porque sabemos que tudo que tu fazes é bom, tudo aquilo que tu projetas para nós é perfeito. Por isso que eu te peço, ó Deus, que as tuas mãos, que a tua graça, ó Deus, seja sobre a vida da tua serva a cada dia, e que ela se sinta, ó Deus, amada, protegida e guardada pelo Senhor. Ó Deus, obrigado mais uma vez, que esse culto, ó Deus, possa ser um culto cheio de bênçãos, cheio de paz, ó, e cheio da alegria do teu Espírito, ó Deus. Nós te pedimos que tudo que venhamos realizar aqui, de fato, seja para a honra, glória do teu santo e bendito nome. É nesse nome que nós oramos, e é nesse nome que nós agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, pastor. Obrigada por tudo. Deus abençoe a cada um de nós. E aqueles irmãos que puderem ainda, continuem em pé. Nós vamos agora louvar o Senhor de louvor, ficar com os irmãos do grupo de louvor. Vamos louvar, honrar, agradecer o nome do Senhor, com toda alegria aí, com todo vigor, porque o nosso Deus é digno. Amém? Graça e paz, igreja. Espero que todos estejam bem, né? As pessoas também que estão nos assistindo em casa. Deus possa estar abençoando. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus nesta noite. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. É verdade, né? Nós estamos sedentos do nosso Deus e que Ele é sempre por nós, né? Que Deus nos abençoe e vamos louvar nessa noite. Deus,
o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível, que cura cegos, que liberta encarcerados das prisões. Esse é o nosso Deus, que a gente pode confiar plenamente nele. Vamos louvar e engrandecer o nome dele. Amém? Amém. pois somente um seria muito para ti. Somente
irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Glória. Depois desses louvores aí maravilhosos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Que se encontra em Oséias, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Oséias, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Já está aqui? Eu vou ler por aqui, que acho que a minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos acompanhem aqui, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e abrigará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. E ele nos virá como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos serão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Amém. Versículo 6. É interessante. Possamos estar atentos. O Senhor diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, assim, a gente está vivendo um tempo onde a misericórdia, o amor, está se esfriando cada vez mais, está ficando distante da humanidade. E aqui o Senhor diz que eu quero misericórdia. Nessa época, do profeta Oséias, os príncipes e sacerdotes, eles são repreendidos e exortados ao arrependimento, porque eles estavam fazendo tudo errado. Eles sacrificavam, como diz aqui, verso 4, versículo 4: porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Eles faziam sacrifícios, ofereciam holocaustos, porém, daqui a pouco se esquecia de tudo, não se lembrava mais de nada, e continuava fazendo as coisas erradas. E hoje, essa busca de conhecermos a Deus é individual. Hoje, nos nossos dias, é individual. A gente tem que procurar cada vez mais, procurar conhecer o Senhor, ter misericórdia e deixar de religiosidade. Esquecemos de religiosidade. O Senhor não se agrada de religiosidade. Ele quer misericórdia. Ele quer compaixão de cada um de nós pelas almas perdidas. Ele quer o nosso envolvimento, o nosso testemunho, para que possamos ganhar cada vez mais almas para Cristo. Que só vai haver transformação na vida do ser humano só quando aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E o versículo 3 também é muito interessante, porque diz: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E ele nos virá como chuva. Então, quanto mais buscarmos ao Senhor, quanto mais procuramos fazer a sua vontade, o Senhor virá nos socorrer, virá ao nosso encontro, virá ao nosso auxílio, para dar tudo aquilo que necessitamos. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu vou nesse momento, nós vamos nesse momento estarmos cantando o hino do cantor cristão. Vou convidar o pastor aqui novamente. E os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão estar depositando aqui nesse momento. E quem está em casa e não está conseguindo vir, entre em contato com as nossas tesoureiras, Cristiane, Cássia. Os irmãos vão estar instruindo de como proceder, como fazer, para estar ofertando ao Senhor. Isso também faz parte de tudo. Tudo que entra aqui no templo
é para a honra e glória do Senhor, é para investimento da obra do Senhor, é para investimento em almas. E então, que possamos também estarmos contribuindo, quando a gente pode, toda vez que pode, estar contribuindo para que a obra do Senhor cresça cada vez mais e mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Cantemos. Nós vamos nos colocar de pé. Eu digo aqui que sempre o diafragma funciona melhor, mas estamos de pé. Né? Logicamente, você que pode, tá bom? Não existe obrigação aqui, né? É obrigado você se colocar de pé. Vamos cantar esse hino com todo o vigor da nossa alma, né? Porque todo dia é um dia festivo, amém? Todo dia é um dia de nos alegrarmos e demonstrarmos gratidão ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar, nesse ensejo com desejo, queremos falar, Deus louvar, ó cantemos, pois com alegria, nesse grande, no terceiro dia, no reino seis o rei dos reis. Alegria nesse dia, enche-nos o coração. Inimigos pequeninos já serão capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, no terceiro dia, no reino seis o rei dos reis. E alegria nesse dia vem os crentes em Jesus, reunidos os erguidos, fazem nuvens sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, no terceiro dia, no reino seis o rei dos reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, no terceiro dia, no reino seis o rei dos reis. Que susto, pensei que você tinha sido arrebatado. Esperando ansiosamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos das ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, ó Pai, pelas bênçãos derramadas, Senhor, pelas chuvas de bênçãos, Senhor, o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Senhor nosso Deus, que cada dia mais a tua igreja possa crescer no conhecimento da tua palavra, Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu Santo Espírito esteja visitando a cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro também àqueles que estão desempregados, ó Pai, que não tem como trazer o sustento para a sua família, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre a oportunidade de emprego para essas pessoas, ó Pai. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Senhor, levanta mais obreiros, Senhor, para a tua seara, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, nosso Deus, toma a tua igreja, o teu povo, desperta, Senhor, a tua igreja, para que possamos prosseguir para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Senhor, obrigado por todos aqueles que estão aqui, aqueles que
conseguir ofertar, Pai. Uns que também não, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas que possamos ser fiel a Ti, porque o Senhor se agrada da fidelidade de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, toma a Tua igreja, toma o nosso pastor nas Tuas mãos, ó Pai, toda a sua família, Senhor. Esteja suprindo as suas necessidades, ó Pai. Senhor nosso Deus, possamos sair daqui hoje cheio da Tua graça, do Teu poder, Senhor. E não possamos sair daqui da maneira como entramos, mas possamos sair transformados pela Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o pregador dessa noite, usa cada pessoa que vai estar aqui na frente, trazendo a Tua palavra, Senhor. Que não possa sair nada da nossa boca, mas que possa sair do Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja nos orientando. Porque nós sabemos que o Senhor está aqui e que o Senhor está na direção deste culto, Pai. Em nome de Jesus, toma a vida de cada um de nós. Nos abençoe durante toda essa semana. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Está aqui conosco esta noite. Eu venho aqui com o Mateus. Onde a gente está ficando fraco? Está aqui com essa noite o nosso irmão Hélio, a Érica, a esposa, né? E essa bebezinha linda aqui, a Rebeca. Tá? Eles vão estar, depois o pastor vai estar apresentando mais aí, eles vão estar trazendo a palavra aí, dando testemunho, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida de vocês. São sempre bem-vindos aqui, amém? Deus abençoe. Abençoe também a vida da nossa irmã Laís, de todos os irmãos que estão aqui. E vamos aí prosseguindo para a honra e glória do Senhor Jesus. A obra do Senhor não pode parar. A igreja jamais pode retroceder, porque foi Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Foi Jesus que disse. Ele, que não é homem para mentir. Então, que possamos tomar posse dessa palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Lembrando também a todos os irmãos e irmãs que toda quarta-feira aqui nós temos culto de oração às 20 horas. Nós estamos aqui de joelhos, clamando ao Senhor pela igreja, por todos os pedidos aí dos irmãos. É feita também a transmissão através da página do Facebook, mas quem quiser vir aqui acompanhar conosco, é às 20 horas aqui na Igreja Batista, no Jardim Três Marias. E eu gostaria só de deixar uma palavra para os irmãos, que diz o seguinte: quanto mais o crente cresce no conhecimento e na graça de Deus, mais maduro será e mais discernimento e autoridade espiritual terá em sua vida para tomar a sua cruz, seguir a Cristo e cumprir a sua missão. Verifica ali em 2 Pedro 3,18, que é isso que ele disse. A gente, cada vez mais, a gente, ao invés de retroceder, a gente tem que avançar no conhecimento da palavra de Deus. É isso que ele quer para cada um de nós. E aí fica a pergunta, que cada um possa refletir sobre essa pergunta: qual é o teu grau de conhecimento sobre o nosso Deus? Qual é o teu grau de conhecimento sobre o nosso Deus? É o grau de conhecimento que nós temos sobre o nosso Deus que determina como andamos e o que somos diante desse mundo que está coberto pelas trevas. Que cada um de nós possamos refletir. O nosso conhecimento, eu falando de mim, é muito pequeno, pouquíssimo, diante da grandeza do Senhor Jesus Cristo, diante de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É isso, é do tamanho grande a mostarda. O meu conhecimento, eu preciso cada vez mais esforçar a estar buscando conhecimento e viver na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Não vou estender muito não, porque para dar oportunidade para os irmãos. Vou chamar o nosso pastor Carlos para estar apresentando aqui os irmãos. E agradecer pela oportunidade, agradecer pelas orações dos irmãos. E a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Lutas, mas nós somos sempre vencedores em nome de Jesus. Amém? Obrigada. A vida é uma figura.
Deus abençoe, irmã Nilda. Graças e paz, meus irmãos. Bom estarmos juntos novamente. Dia especial, dia de celebração ao Senhor. E esse título do hino que nós cantamos tem tudo a ver com os dias de domingo que nós nos reunimos ali para cultuar ao Senhor, nem para celebrar o seu santo nome. Dia festivo, é um dia de alegria, que nós possamos nos regozijar no Senhor sempre. Por isso que o apóstolo Paulo disse, mais uma vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então, regozije sempre no Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Que bom estarmos juntos. E hoje vou ter folga novamente, né? O Henrique me deu folga domingo passado e hoje eu terei folga novamente. E na verdade eu vou dar folga para os ouvidos dos irmãos também. O Hélio é um amigo especial, uma pessoa muito querida da minha família, uma pessoa que mostra de fato a sua relação com Deus pela forma com que ele tem conduzido não só a sua vida, como a vida de sua família também. A Nilda estava falando aqui justamente sobre algo muito importante, que define o nível, o conhecimento que nós temos de Deus, é o meio pelo qual nós investimos nesse relacionamento, né? Quanto mais nós investimos no relacionamento com Deus, mais intimidade tem com Ele, mais dele eu conheço. Então eu percebo que o Hélio é esse tipo de pessoa que se preocupa com isso, né? Então o Hélio é uma pessoa muito especial para mim, para a minha família. E o Hélio, eu não vou falar nada, quero que ele tenha a oportunidade para poder dividir com os irmãos aquilo que Deus colocou em seu coração e a experiência que ele tem vivido no sobrenatural de Deus sobre a vida da sua família e em especial sobre a vida da sua filha. Uma coisa que eu achei bonito que ele disse foi: todos os lugares que de certa forma apresentaram o nome da minha família e a minha filha no altar do Senhor, eu quero estar lá para agradecer, pessoalmente agradecer pelas orações. E uma coisa que a nossa igreja fez foi justamente se envolver em oração pela vida da Rebeca. Eu louvo a Deus porque aqui na Igreja Batista em Jardim Três Marias, nós temos tido muitas respostas de oração. Não sei se os irmãos têm percebido isso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Continuemos orando, nos envolvemos. Precisamos nos envolver mais ainda em oração. Então participe dos cultos de quarta-feira, mesmo que seja aí através do recurso da rede social, mas participe, né? Participe orando, participe intercedendo, e para que possamos ver mesmo dentro desse contexto a unidade do corpo de Cristo. Amém? Então não quero tomar tempo, quero convidar o Hélio aqui, ele vai apresentar melhor a sua família e que você possa, meu irmão, ser usado por Deus. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo que tem feito, Deus. Obrigado a Deus porque de fato aquilo que nós cantamos é o que nós cremos. O Senhor é o Deus do impossível. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, porque o Senhor pode fazer tudo aquilo que te apraz, tudo aquilo que a tua vontade acontece. Como a Bíblia diz aqui, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos e confiamos na tua palavra essa que é poderosa para transformar, para libertar, ó Deus, e encaminhar o homem para o céu. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, a tua graça sobre a vida do teu filho, irmão Hélio, que ele possa ser canal do Senhor para as nossas vidas nessa noite, que nós possamos sair e voltar para os nossos lares alimentados pela tua palavra. Mais uma vez eu sou grato pela vida desse irmão e desse amigo chamado Hélio, uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa ao qual eu aprendo muito, justamente pelo fato dessa preocupação de ter uma comunhão profunda com Deus. Obrigado a Deus, use-o conforme a sua vontade, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Irmãos, para mim é um prazer enorme estar aqui com os irmãos pela terceira vez, né? A primeira vez que eu estive aqui foi quando o pastor Carlos tomou posse. Logo depois eu fui convidado para estar pregando no Dia dos Pais. Pedi para os irmãos para lembrar de mim. Então, aquela vez que eu vim, eu ainda não era pai. Mas eu pedi para os irmãos: olha, lembra de mim em oração. E ao decorrer desse tempo, desse período, Deus me deu a graça, a mim, a minha esposa, a Érica,
está aqui, a minha filhinha. E eu tenho sempre falado, aonde eu vou, para as pessoas que estão próximas de mim, eu tenho falado que a Rebeca, ela é a resposta de oração de cada um que orou por nós. Ela não é apenas uma resposta de oração do irmão Hélio e da irmã Érica, mas é a resposta de oração de todos aqueles que orou por este casal, ao favor da minha filhinha. E o ano passado, no mês de fevereiro, foi quando ela nasceu, e quando nós ficamos sabendo que a Érica estava grávida, para a gente foi uma surpresa enorme, pastor Carlinhos. E eu louvo a Deus porque eu não fiquei mudo, porque foi muito engraçado. Tudo começou quando a gente tinha vindo num culto na igreja Assembleia de Deus, a gente tinha sido convidado para estar participando com os irmãos. E aí quando a gente chegou em casa, a gente pediu uma pizza, né? Que hoje em dia eu falo que é a pizza da Rebeca, que é uma pizza de 4 queijos. E aí, na hora que a gente estava se alimentando, essa pizza está ruim. Essa pizza está ruim. Poxa, a Rebeca fala que está ruim. Ela não é de falar que está ruim, ela nunca fala que as coisas estão ruins. Eu já fiquei de antena ligada, porque alguma coisa, minha filha já está ali, Luísa, tem alguma coisa por trás disso. Passou-se uns dias, ela fez uma feijoada e não gostou da feijoada. Eu falei, pai, você está grávida. Ela, não, filho, é assim mesmo. Após 19 anos esperando, então, você começa a achar que é assim mesmo, né? Eu falei, não, filha, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa fazer um exame, a gente precisa saber como que está essa situação. Só que então a Erika fez muito exame, ela fez muito teste. E geralmente quando a mulher faz o teste e dá negativo, é frustrante, ela se entristece. Então talvez ela não quis fazer. Não, filho, não é nada não. Mas teve um certo dia que falou, não, a gente precisa fazer. Se for, não for, a gente precisa saber. E aí eu cheguei de serviço, fui na farmácia para fazer o teste. Aí ela foi fazer o teste e fui lá na sala. Ela, vem cá, vê isso aqui para mim. Aí quando eu fui ver lá, está positivo. Ela, mas será, está positivo. Eu falei, faz o seguinte, vamos comprar um exame. Eu sei que nesse mesmo dia a gente fez 3 exames, pastor Carlinhos. Eu fui comprar o teste em farmácias diferentes, porque eu fiquei com vergonha de ir na mesma farmácia. Ainda bem que eu não fiquei mudo, né? Aí criou toda aquela expectativa. Olha, Deus respondeu as nossas orações. E o tempo foi passando, a barriga dela foi crescendo, o nosso bebê foi desenvolvendo, né? E aí veio o pré-natal, fizemos o pré-natal pelo convênio da empresa onde eu trabalho, mas ela não ganhou pelo convênio porque não deu carência, então ela fez o pré-natal pelo convênio e fez o pré-natal pelo SUS, porque a gente não sabia se ela ia ganhar pelo convênio. Então a gente falou, vamos fazer os dois então. Só que no meu pensamento eu falava para a Érica, já que você não vai ganhar pelo convênio, eu queria pagar o parto. Vamos pagar o parto. Mas ela falava assim, filho, vamos deixar na mão de Deus. Vamos entregar na mão de Deus. Porque Deus vai saber o que é melhor para a gente. Mas nós somos assim, às vezes nós queremos ter o controle da situação. A gente às vezes acha que se o controle estiver nas nossas mãos, a gente vai conduzir melhor. Mas se entregar na mão de Deus é bem melhor. E eu não conseguia entender, filha, mas por quê? Se dá para a gente pagar o parto, vai ser melhor. Ela não, filho, entrega na mão de Deus. E o tempo foi passando, ela foi fazendo o pré-natal, até que chegou o tempo dela ganhar. E quando foi para ela ganhar, que ela fez alguns exames, a médica falou, olha, a bebezinha está sentada, vai ter que fazer uma cesárea. E no hospital onde ela foi fazer a cesárea, que era o Hospital Santa Marcelina do Itaim, geralmente eles não gostam muito de fazer cesárea, eles seguram a mamãe até a mamãe ter um parto normal. Só que para minha esposa foi diferente, ela viu que a minha bebezinha estava sentada e falou, não, vamos fazer a cesárea dela. E aí a gente vai entendendo quais são os propósitos de Deus na minha vida e na vida da minha esposa. Foi marcado para o sábado, dia 29 de fevereiro, pela manhã, e nós ficamos o dia inteiro lá no hospital. A minha esposa foi ganhar a Rebeca 4 horas da tarde. Minha esposa estava muito
cansada, pastor Carlinhos. Eu fui assistir um parto. Tive que criar coragem. A Erika falava, olha, se você não assistir um parto, olha, então tem que assistir o parto. Então, na hora do parto, eu estive lá com ela. E a gente faz alguns planos. Eu falei, poxa, minha filha vai nascer no sábado, dia 29, eu vou ficar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e tinha até pedido mais uns 2 ou 3 dias na empresa, para mim ficar com a minha esposa e com a minha filha. Mas o momento do parto foi onde que tudo começou, pastor Carlinhos. Porque na hora que minha filha estava sendo retirada do ventre da mãe, a gente escutou o chorinho dela, mas ao mesmo tempo foi um reboliço na sala de cirurgia. Olha, chama o pediatra fulano de tal, chama o pediatra fulano de tal. E ali já te deu uma angústia e você vê que fugiu algo do normal. Aí elas trazem a minha bebezinha envolvida num lençol azul, né? E quando eu vi a minha filha, eu tomei o primeiro choque, porque os 2 pezinhos da minha filha estavam sobre a cabeça dela. Um pezinho aqui e outro pezinho desse lado. E aí a médica chega em mim e fala, a sua filhinha, ela nasceu com a má formação. E minha esposa estava muito cansada. Eu acho que ela não estava nem quase entendendo o que estava acontecendo. Então quando ela falou assim, a sua filhinha nasceu com uma má formação, o mundo se desmoronou. Eu falei, meu Deus, e agora? 19 anos esperando. E eu tenho essa notícia. E aí de imediato, eu sou retirado da sala, porque eu quase desmaiei, eu passei muito mal, fui levado para uma sala ao lado. Daí então eu já não vi mais minha esposa. Aí a médica vem em mim falar, sua filha nasceu com uma má formação na coluna, ela nasceu com uma enfermidade chamada miela glicosêmica. E ela vai ter que ser conduzida daqui para outro hospital, porque ela precisa fazer uma cirurgia com urgência. Então, quando você recebe isso, é algo que você fica sem chão, porque você faz um plano, mas o plano não está correndo da maneira que você quis que corresse. Você imagina que você vai chegar no hospital e tudo vai correr da maneira que você planejou. Você imagina que você vai ter um bebê da Johnson & Johnson, perfeitinho, lindo, 19 anos, Pedro. Mas você tem essa notícia. Eu falei, e agora? Ela falou, nós vamos arrumar um hospital com urgência e ela precisa fazer essa cirurgia com urgência. Então, eu fui para casa, deixei o carro em casa, que estava no estacionamento do hospital, porque ela me levou de volta, voltei para o hospital, do hospital fui transferido para Hermelino Matarazzo, junto com a minha bebezinha e minha esposa e ela começa a me explicar o que aconteceu com a minha filha. Só que ela não me explica com a linguagem técnica. Ela vai me explicar de uma maneira que eu consiga entender. Porque se ela fosse falar de uma maneira técnica, eu não ia entender nada. Mas aí ela começa a me explicar de uma maneira que eu venha a entender o que vai acontecer e o que está acontecendo com a minha filha. Aí ela fala, sua filha, ela nasceu com a coluna aberta, né? Ela me explicou dessa forma, ela nasceu com a coluna aberta e na coluna tem uma espécie de película que passa pela medula óssea. Ela foi me explicando dessa maneira. Ela até falou, você já viu o pescoço de frango? Não tem aquela película bem fininha? Eu falei, tem. Ela falou, é semelhante àquilo. E ali passa o líquido, que vem do cérebro. E essa parte da coluna, ela saiu para fora, ela foi exposta e estourou. Eu falei, e agora? O que vai acontecer com a minha filha? Ela falou, o que vai acontecer com a sua filha é que da cintura para baixo ela não vai responder nada. Então eu já entrei em choque, entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela me explicou dessa forma. Ela falou assim, imagine uma caixa de luz, onde que nessa caixa de luz tem vários comandos, tem vários fios, e um fio vai ligar a tomada da esquerda, da direita, para acender a luz, e esses fios vão se romper, eles se romperam no momento do parto dela.
Aí ela falou, ela vai ter problema, ela não vai conseguir urinar direito, ela não vai conseguir defecar, ela vai ter vários sintomas na vida dela, e você vai criar assim. E daí já começou a minha luta. Eu falei, meu Deus, e agora? Esperando a hora de cirurgia. Eu no quartinho com a minha bebê, lá dentro da incubadora, ali a médica fazendo os primeiros curativos nela. Depois vem a enfermeira, vai dar um mamazinho para ela, ela chorando a noite inteira, e eu do ladinho dela, e eu pensando em minha esposa. E minha esposa? Deus e minha esposa. É marcada a cirurgia, eu venho para casa, minha irmã fica no meu lugar, eu não tinha visto a minha esposa ainda. Depois de 2 dias que eu fui ver minha esposa, e durante esses 2 dias, a mente da minha esposa, como que estava? As mamães que a gente viu dando a luz, que a gente ficou no corredor, e nesse corredor havia várias salas, e nessas salas as mamães teve seus filhos de parto natural, a gente viu, e a minha esposa viu, e quando a minha esposa acordou, as mães estavam com seu filho, e minha esposa estava só. Mas o que eu quero dizer é que em todos esses momentos, Deus ele não desamparou da gente. Ah, mas a sua filha ela nasceu assim. Mas em todos os momentos Deus estava presente. Porque se eu tivesse pagado um parto para minha esposa, para ela ganhar o parto, eu tivesse pagado, eu não teria condições durante 15 dias a minha filha no hospital particular. Como que eu ia pagar a cirurgia e os dias que a minha filha estava lá? Então, até esse momento a gente consegue enxergar e ver que Deus estava cuidando de mim, da minha esposa e da minha filha. E se minha esposa ela tivesse tido uma criança com um parto normal, talvez eu teria perdido as duas, porque minha filhinha não tinha força para ajudar no parto. E aí começou a nossa luta, porque ela vai fazer a primeira cirurgia e os médicos não deram perspectiva nenhuma para nós, para mim. Ela vai fazer a cirurgia, e foi uma cirurgia, talvez ela tenha que fazer outra cirurgia, porque quando fecha a coluna, esse líquido que passa pela coluna vai para o cérebro e dá hidrocefalia. Talvez ela tenha que colocar uma válvula na cabecinha dela, para que essa água não enche a cabeça dela, não dê a hidrocefalia nela, que é diferente de microcefalia. E ela foi para fazer a primeira cirurgia, e eu orei tanto por ela. Eu orei tanto, pastor Carlos, mas tanto. Eu falei, Senhor, não permita que ela coloque essa válvula na cabecinha dela. Senhor, não deixe que ela coloque essa válvula, que tudo venha cessar essa primeira cirurgia. Mas não foi bem assim. Ela faz a primeira cirurgia, continua no hospital. Depois de 2 dias, a minha esposa é liberada. Quem consegue segurar uma mãe em casa? Quem? Ninguém consegue isso. A minha esposa não teve um dia de descanso. Até hoje. A gente está bem próximo dela fazer 1 ano. Daqui 4 anos ela vai fazer 1 ano. Ela não vai ficar velhinha não, porque ela nasceu no dia 29. Então não sei se eu comemoro no dia 29 de fevereiro ou se no dia 1º. Eu brinco assim, meus irmãos, para descontrair um pouco. Mas em tudo eu consigo enxergar, na minha vida e na vida da minha esposa, um propósito. Até no nome da minha filha tem um propósito. E antes dela nascer, a minha esposa sempre falava, quando Deus vai mandar a Rebequinha? Ela sempre falava, é a minha Rebequinha. Muito antes dela nascer. Ela não tinha sido nem gerada, mas nos nossos corações, a gente sabia que a gente ia ter um filho. Mas a Érica sempre falava, quando vai vir a Rebequinha? E aí
interessante, pastor Carlinhos, que Rebeca quer dizer formosa, bonita. Aquela que traz união. De formosa e bonita, não tenho dúvida. Puxou para a mãe. E que traz união, eu também não tenho dúvida nenhuma. Porque eu fico imaginando, eu fico analisando quantas pessoas oraram pela minha filha. Quantas igrejas evangélicas e irmãos em Cristo se uniram no mesmo propósito, na mesma oração, para orar pela Rebeca. E até hoje oro. A minha esposa, quando ela foi liberada do Santa Marcelina, eu não estava junto dela. Ela estava só. Ela pegou essa mesma mochilinha ali, ó, que levou a roupinha, que era a saída de quarto da Rebeca, colocou nos ombros e ligou para o meu cunhado buscar. Eu não pude estar lá. Mas eu sei que Deus estava lá com ela. Mas eu sei que nos momentos difíceis da nossa vida, Deus, quando a gente não tem chão, Ele segura a gente no colo. Eu me lembro quando eu preguei aqui no Dia dos Pais, e eu falava, olha irmãos, eu não tenho filho, mas eu sou filho. E eu acho que eu consigo entender o amor de um pai. Só que hoje eu consigo entender bem melhor o que é ser um pai. E o que é ser uma mãe. Eu entendo muito mais melhor essas coisas. Eu consigo entender muito melhor o que é o amor de Deus na vida dos seus filhos. Talvez algumas pessoas, por não conhecer a Deus e por não conhecer os propósitos e os planos de Deus, ela pensa assim, poxa, mas o casal esperou 19 anos e Deus deu um filho dessa forma. Talvez algumas pessoas, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, falam, olha, mas eles são crentes. Por acaso nós estamos livres de sofrer, de padecer? Mas em tudo há um porquê e um propósito. Que muitas das vezes nós não conseguimos entender, mas há o porquê disso tudo ter acontecido. Na minha vida e na vida da minha esposa. Eu fico imaginando o sofrimento dela no momento que ela acordar da cirurgia, ela, cadê meu bebê? Pois ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela estava muito cansada. À noite eu fiz um videozinho, falei, filha, olha a nossa bebê aqui, eu estava com ela no colo. Ela é forte que nem você. É mais forte que o papai. Eu tenho tudo isso gravado na minha mente, no meu coração e no meu celular. Está tudo gravado. E quando ela sai do hospital, que ela vai para a casa da minha mãe, ela, eu quero ver minha filha. Eu quero ver minha filha, eu quero ver minha filha, eu quero ver minha filha. E eu falava, filha, fica em casa, você precisa descansar. Você passou por uma cesárea, você precisa de repouso, descanso. Mas quem segura uma mãe aflita? Ela sai da casa da minha mãe de imediato. Hermelino Matarazzo. Todos os dias, 15 dias, minha esposa indo e voltando. Indo e voltando. Indo e voltando. Às vezes eu tento imaginar a dor que ela sentia, porque estava com uma cesárea. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive que passar por uma cirurgia de pedra no rim e colocar o menino um aparelho lá, chamado catéter duplo J. Era um corpo estranho que estava dentro de mim. E quando eu fui tirar, eu tive que ir para o Ipiranga, que eu peguei condução, porque eu fui de carro, eu sentia muita dor. Então eu fico imaginando, e a dor que ela sentia? Porque estava perto, ela estava só naqueles pontos, pastor Carlinhos, e sentindo dor. E eu fico imaginando o cuidado que Deus teve pela vida da minha esposa. Eu admiro muito a minha esposa pela força e a coragem que ela teve, e a força e a coragem que Deus deu para ela e para mim também, porque não foi fácil. Até quando ela foi tirar os pontos, foi difícil, não conseguiu tirar.
Porque a gente foi no posto lá perto de casa para tirar os pontos dela e não conseguiram tirar. Ela sentiu muita dor. E nesse mesmo dia, ela foi para Ermelino Matarazzo para estar com a minha bebê. Hoje, meus irmãos, eu olho para a minha filha, os médicos não deram perspectivas nenhuma, porque toda vez que a gente estava lá no hospital, pastor Carlinhos, igreja, a gente só recebia notícias pesadas e dolorosas. Teve um médico que chegou em mim, na minha esposa, e falou: olha, a sua filhinha, ela nasceu, o cérebro dela não foi formado completo na gestação. Alguém falou gestação ferética? Falou assim: olha, a sua filhinha, o cérebro dela não foi formado na gestação. Falta um pedaço do cérebro dela. Falta um pedaço do cérebro dela. Era uma pancada atrás da outra. Só que eu sempre falando, a gente sempre falou, né? O cérebro dela talvez não foi formado na gestação, mas Deus vai dar forma. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Vocês olham assim para ela, para minha filhinha Rebeca, ninguém fala que ela tem algum tipo de problema. Vocês conseguem enxergar algum problema nela? Vocês só sabem do que eu estou falando. Os médicos, eles não falam para nós que a minha filha vai andar. A minha filha, ela faz fisioterapia. E toda vez que a minha esposa vai lá no hospital para fazer fisioterapia, ela vê coisas pesadas lá. E conhece até pessoas que têm o mesmo processo que minha filha. Uma menininha chamada Lohane. Está no mesmo processo que a minha filha. Às vezes, nós temos que valorizar, não é as coisas grandes. A felicidade, ela não está apenas em coisas grandes, mas ela está em pequenas coisas as quais, pastor Carlinhos, nós emprestamos significado. Hoje, eu pego a minha menininha, eu e a Érica, ela não sabia sentar, pastor Carlinhos. Vai fazer 1 ano. A minha filha não sentou. Ela sentava melhor da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, não. Mas agora ela já está levantando dos dois lados. Antes ela levantava bem devagarzinho, agora ela levanta rápido e ela faz assim: ei! Eu estou com o meu joelho todo machucado, tudo roxo. Esse irmão ora muito. Não é, sabe o que é? Eu oro, mas ele dura mais. Meu final de semana de joelho, atrás dela, ela de joelho na minha frente gatinhando, e eu atrás gatinhando atrás dela. Ela vai com o bracinho e com a perninha. Ela vai com o bracinho e com a perninha. Porque ela precisa de sentir. Até quando ela vê o controle ou o celular no chão, aí ela vai agarrar. Esses dias estava lá no chão, lá, foi o celular ou foi o mouse do computador? Foi o mouse? Aí ficou aquele mouse lá, parecendo um ratinho biscando, vermelhinho lá, aquela luzinha lá. Lá vai ela, sozinha, engatinhando. Né? E a gente chorou. Foi um pouquinho metro, foi daqui ali no violão, acho que menos, pela metade, né? Mas você via ela puxando as perninhas dela, gatinho. Meu final de semana está assim agora, ali. A minha filha, ela é um milagre não só na minha vida. A minha filha é um milagre, como eu repito, por todos aqueles que oraram por nós. O que eu falei para o pastor Carlinhos, isso eu quero muito para a minha vida, porque eu e minha esposa, a gente falando, olha, a gente precisa ir nas igrejas que oraram pela nossa filha. Por quê? Porque o nome de Deus ele precisa ser glorificado através da vida da minha filha. Foi por esse propósito, foi por esse motivo que talvez ela nasceu assim. Quando eu procurei o pastor Carlinhos em prantos, o que eu falei, pastor Carlinhos? Será que eu sou culpado? E foi isso que eu falei para mim. Será que eu sou culpado por minha filha ter nascido dessa forma?
E eu e o pastor Carlinhos oramos juntos, e o pastor Carlinhos, não é assim que funciona as coisas, e aí nós choramos juntos. Fininho, quer pegar? E hoje eu entendo que há um propósito, que há um porquê. Em tudo há um propósito e há um porquê. Se você analisar todos aqueles homens de Deus que pregaram o Evangelho, que fizeram sinais, padeceram pelo Evangelho. Talvez algumas pessoas se poxa, mas ele não deveria passar isso, ele não está servindo a Deus. Mas a gente tem que viver aquilo que muitas vezes nós pregamos e falamos. Existe um hino que fala, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Mas, e quando nós estamos passando pela circunstância? Ele não vai deixar de ser Deus. Mas a minha fé, ela vai continuar a mesma? Ou ela vai ficar abalada? A minha fé não mudou. A minha fé continua a mesma. Certa vez, no serviço, eu pensando, meu Deus, como que vai ser a vida da minha filha? Será que ela vai andar? Será que ela não vai andar? E o Espírito Santo me fez recordar de alguns versículos bíblicos, onde Deus fala assim, olha, basta a cada dia o seu mal. E sabe o que eu vivo? O que eu e minha esposa a gente vivemos, pastor Carlinhos? A gente não fica vivendo amanhã, como é que vai ser amanhã? A gente vive hoje. Quando a Bíblia fala, lá em Salmos 30, no capítulo 30, que não é versículo, né, mas está no 35, fala, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que a minha filha tem pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não sei. O que eu sei, pastor Carlinhos, é que todo dia pela manhã a alegria vem. Porque quando ela chora, que eu me levanto pela madrugada para dar de mamar, para trocar fralda, porque eu procuro ajudar minha esposa o máximo possível, porque é muito cansativo cuidar de uma criança ao qual ela precisa de tudo de você. É muito cansativo para minha esposa. Então, à noite, de madrugada, eu levanto e falo, filha, descansa um pouco, deixa que eu fico com ela. Às vezes eu estou muito cansado, eu falo, filha, fica com ela hoje, ela fica. Às vezes está nós dois juntos, mas eu procuro o máximo possível dar um pouco de descanso para minha esposa. E todas as vezes, não é? Todas as vezes que nós vamos no berço, chegamos no berço para pegar a nossa filha, ela está sempre com um sorriso no rosto. Não é assim, é? Alguns dias atrás, nós levamos a nossa filha para fazer a fisioterapia, nós o levamos, correu tudo bem, mas quando chegou em casa, eu ali brincando com ela está comendo dado. Eu ali brincando com ela, quando eu olhei aqui do lado, estava um caroço enorme assim, ó. Parecia aquelas bolinhas de gude, aquela maior, que o pessoal chamava de bulicão. Quem tem 40 anos aí, que é da minha época, jogou bolinha de gude, sabe de que bolinha que eu estou falando? Tem a bolinha de gude pequena e tem um bulicão grandão. Parecia um bulicão, pastor Carlinhos. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Aí que eu estava lá na cozinha, eu falei, agora eu falo para ele, isso, meu Deus do céu. E ela assim, brincando comigo. Eu falei, vem cá, filha, vem cá. Dá uma olhada aqui. Aí quando a Érica viu, os olhos dela vermelhou. Esses olhos verdes aí vermelhou. Eu falei, agora, filha, vou levar no médico. Levamos lá para o hospital, onde ela fez a cirurgia, porque eles falaram, qualquer coisa, traz ela aqui. Mas aí ela já não entra mais no hospital, tem que passar primeiro no... Qual que é o nome? UPA. Tem que passar primeiro no UPA. Quando chegou lá no UPA, explicou a situação, ela falou, olha, ela desmaiou? Não desmaiou, ela vomitou? Não desmaiou. É o seguinte, vamos mandar ela para casa. Chegamos em casa, eu falei, Érica, vamos ver amanhã de manhã, como é que vai ser, vamos ver o que vai dar. Vou tentar ver o neuro aqui pelo convênio. Achamos o neuro para o domingo, né? Foi no domingo, esse foi no sábado, achamos o neuro para o domingo.
Pegamos ela, levamos lá para Guarulhos. Quando nós chegamos lá no Guarulhos, ela passa pelo neuro experiente, examina ela. Quando a minha esposa sai da sala, a minha esposa me dá a notícia e fala: filho, o neurocirurgião falou que ela vai ter que fazer outra cirurgia. Eu perdi o chão novamente. Meu Deus, outra cirurgia. Falou que tinha extraviado, que tinha dado problema na válvula, a válvula não estava funcionando. E ela assim, ó, meu Deus. Falei: o que nós faz? O que nós vamos fazer? Vamos voltar para Armelino. Voltando para Armelino, Matarazzo, a gente passou no neuro falou que tem que fazer a cirurgia e tem que fazer a cirurgia. Aí internou ela ficou uma semana lá no hospital, aguardando fazer a cirurgia. E todo dia a gente orando: Senhor, não deixa a Rebeca passar por isso, não deixa a Rebeca passar por essa cirurgia. Eu até falava: nossa, o cabelinho dela está tão bonito, ficou tantos dias careca aqui do lado do Carlinhos. Que foi a primeira cirurgia que ela fez. Eu falei: o cabelinho dela está tão bonito, vai raspar a cabeça dela. Meu Deus, não deixa ela passar por isso de novo. E minha esposa lá ficou uma semana no hospital e fazia os preparativos para fazer a cirurgia, até que chegou na quinta-feira, né? Na quinta-feira à noite o médico chegou e falou: olha, nós vamos fazer a cirurgia da Rebeca amanhã pela manhã, porque nós não queremos fazer a cirurgia dela depois, porque nós queremos pegar o centro cirúrgico tudo limpinho. A gente quer que seja a primeira cirurgia. Quinta-feira à noite começa os preparativos, ela fica em jejum para fazer a cirurgia. A Érica orando: Senhor, por favor, em nome de Jesus, faça a cirurgia da nossa filha. Faça a cirurgia. Quando chega na sexta-feira, filha, de manhã, é isso mesmo? Eu sou bem ruim de data. Os médicos vem o cirurgião, examina ela, depois chama outro cirurgião, que foi o cirurgião que fez a primeira cirurgia dela, que foi o Dr. Bruno, né? E aí ele examina ela, vai lá, pega os exames dela, pega a ultrassom, o prontuário dela, examina tudo, vê lá e fala: olha, mamãe, está tudo ok com a Rebeca. Ela não precisa fazer mais nada com ela, a válvula está funcionando, não tem por que a gente abrir ela está bem. Então, o que eu posso ver, meus irmãos, é o milagre de Deus na minha vida e na vida da minha esposa. É a resposta de oração de cada irmão que orou por nós. Então eu tenho esse dever, eu tenho essa obrigação, que para mim não é uma obrigação, mas é uma satisfação, eu falar daquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. E eu sei que a minha filha vai andar. Eu tenho convicção dela, ela vai andar sim, em nome de Jesus, no tempo determinado por Deus. As coisas não funcionam como eu quero, na hora que eu quero, mas no tempo determinado por Deus. Então, o que eu digo para vocês, que as suas orações que vocês têm orado, ela vai ser respondida no tempo determinado por Deus. Sim, a minha esposa, ela me lembra de muita coisa. No intestino, ela fez vários exames, o intestino dela está funcionando bem, a bexiga está funcionando bem. Eles falaram para a gente: olha, a sua filha precisa fazer alguns exames, porque ela pode ficar cega e ela pode perder a visão e a audição. E graças a Deus, fizemos todos os exames. A minha filha, ela tem uma saúde nota 10. A saúde da minha filha é uma saúde perfeita. A minha filha não sente nada, pastor Carlinhos. Vai tomar vacina, não chora, não dá febre, nasce os dentinhos, está com 8 dentinhos, não deu uma febre nela. A única coisa que aconteceu com ela foi uma infecção de urina que deu nela, que deu uma febrinha nela, foi uma infecção muito forte, mas você não via essa menina chorar. Levamos no hospital no convênio, né? Levamos no convênio, no hospital, chegou lá,
ela fez o exame de urina, fez o exame de sangue, aí inchou a válvula dela. Aí a gente tomou um choque, foi um dos primeiros choques que a gente tomou. Levou no hospital, chegou lá, tinha desinchado. Falou, não, ela está com infecção de urina. Ela ficou uma semana aí no hospital. Todo dia à noite ia levar ela no hospital para tomar injeção por conta da infecção da urina. Só, mas nada. Minha filha não tem nada. Ela é perfeitinha. Saúde, nota 10. As pernas da minha filha, quando nós pegamos ela parecia um bonequinho, sabe aqueles bonecos de pano? Que você joga a perna para um lado, fica, joga para cá, fica, joga para lá, fica. Era assim. As duas perninhas dela. Você podia jogar para um lado que fosse, ia ficar. Jogasse para cá. Era assim. Agora ela mexe as perninhas. Agora ela começa a engatear. Os pezinhos dela tá molinho. Ela usa botinha, não está de botinha agora, mas ela usa botinha. Mas eu sei que a minha filha ela vai andar com o seu percurso. Eu sei que tudo que Deus faz é bom. Mas vamos entrar aqui na palavra, porque eu não vou me alongar muito. Vamos ler aqui João 9, para que os irmãos entendam um pouquinho do plano de Deus na vida do ser humano, que muitas vezes o ser humano não entende, mas há um propósito. Isso é um pouco do testemunho de vida da minha filha. João 9. Eu não vou me alongar para citar isso, porque senão vai ficar cansativo, né? João 9 diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Você disse isso para mim, né? Pastor para mim isso? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecou. Mas assim, para que se manifestasse nele a obra de Deus, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais pecou, mas assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite veio e quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse, vai, levanta-te, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, e foi, pois, se lavou e voltou feio. Quando a gente lê esse texto, a princípio eu tomei um choque. Quando eu li esse texto, eu tomei um choque. Porque eu fiquei sem entender. Quando os seus discípulos questionam a Jesus Cristo e falam assim, olha, quem pecou? Quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Ou foram os seus pais que pecou? É um negócio que, se você parar para pensar, é um negócio meio extraordinário isso aí. Por quê? Até então os seus pais pecaram, beleza. Mas ele pecou, a criança não nasceu e ela já pecou, e ela está sendo culpada pelo pecado que ela pecou. Estranho esse texto, né? Mas, no judaísmo, os judeus, alguns dos judeus, rabinos, eles ensinavam que eles tinham um princípio, que não há morte sem pecado, e não há sofrimento sem iniquidade. Isso era um dos princípios que eles tinham. E eles tinham até mesmo a capacidade de falar que a criança pecava quando ela era gerada, ou a sua alma pré-existente já tinha pecado. Esse é o pensamento que eles tinham. Então, quando os seus discípulos questionam Jesus e falam, olha, quem pecou? Os seus pais pecaram ou foi ele que pecou? Porque esse ensinamento tinha sido passado entre eles, em gerações e gerações. Mas aí nós vemos Jesus quebrando paradigmas, né? E falando, olha, não foi ele que pecou e nem os seus pais pecaram. Mas tudo isso aconteceu para quê? Para que o meu poder fosse manifesto sobre a vida dele. Nós, geralmente, quando nós compramos um carro novo, um carro zero,
ou até mesmo quando nós não compramos, mas nós vemos nos comerciais da televisão, que agora eu não tenho visto tanto, às vezes fala assim, olha, fulano que tem o carro com a numeração do chassi tal, precisa retornar para fazer o recalque, porque o segurança está quebrado, ou o pneu vai furar, porque o pneu está fabricado de uma maneira errada. Não é assim? As concessionárias, elas fabricam seus carros, e os carros saem com defeito e eles fazem o conserto, fazem o recalque. Deus é completamente diferente disso. Deus não faz ninguém com defeito. Deus não fez a Rebeca com defeito. Deus não fez o cego lá com defeito. Deus fez com propósito e objetivos. E quando eu vejo a minha filha assim, eu tenho a plena convicção de que há um propósito e que há um objetivo, não apenas na minha vida e na vida da minha esposa, mas na vida de todos aqueles que puderem ouvir sobre a vida da minha filha. E isso vai atravessar gerações, pastor Carlinhos. O testemunho da vida da minha filha, ela vai à frente. Pessoas que eu não conheço, eu nunca vi na vida, oraram por ela. E a vida dela e o testemunho da vida dela está sendo pregado a outras pessoas que eu não conheço. E outras pessoas que eu não conheço estão sendo edificadas através da vida e do propósito da Rebeca. E quantas vidas não foi abençoada, a fé foi aumentada ou acrescentada através da vida deste homem que nasceu cego, que atravessou séculos e séculos e hoje está sendo vivo aqui. E aí Jesus questiona, olha, não foi ele, e muito menos os pais, mas foi para que o meu poder ele fosse manifesto sobre a vida dele. Mas é interessante, eu não vou ler o texto inteiro, mas quando você chegar na sua casa, leia, você vai ver que é algo que é muito interessante. Quando a irmã estava falando sobre religiosidade, eu estava sentado ali e falei, Senhor, como é bom que o Senhor mostra as coisas para nós. Porque esse texto aqui, onde nós estamos lendo, vai ter um conflito, uma contenda tão grande e uma religiosidade tão, como posso dizer, agressiva, que as pessoas elas não estão preocupadas com a salvação e nem com o bem-estar do pobre cego. Em nenhum momento você vai ver alguém preocupado. Se você ler aqui o texto, você não vai ver ninguém preocupado com o pobre cego e com a salvação dele e nem com os demais que estão lá. Eles vão estar preocupados com o farisaísmo, com suas leis, com as suas doutrinas, com os seus dogmas, com as suas religiosidades. Mas o mestre estava lá, mas eles não conseguiam enxergar a plenitude de Cristo Jesus por causa da sua cegueira espiritual. E o texto vai dizer que Cristo falou, olha, eu vim para que aqueles que veem não vejam, e aqueles que não enxergam, enxerguem. E aí os fariseus vão questionar, olha, você está falando que nós somos cegos? Aí Jesus fala, porque vocês veem, vocês estão pecando, porque vocês não estão crendo. Esse texto é um texto maravilhoso. E é um texto que confunde muitas das vezes a nossa mente, porque ao decorrer desse texto aqui, é algo que me chama muita atenção, pastor Carlinhos, porque o amor de um pai e o amor de mãe é algo que você não consegue explicar. Eu daria a minha vida pela minha filha. E eu tenho dado. A minha esposa, ela tem entregado a vida dela completamente em favor da minha filha. Porque é o dia inteiro ela coladinha com a minha esposa assim. Ela não tem tempo de ir no banheiro. As mamães sabem disso daí. Não é assim? Você sabe que para a Rebeca,
mamãe, eu estou tentando fazer ela falar papai, ela não fala papai. Ela fala mamãe. Eu falo, filha, papai. Ela olha para mim e fala mamãe. Eu falo, mamãe não, filha, papai. Ela é mamãe. E a gente está aí, filha, mamãe. Eu falo, filha, papai. Ela, mamãe. E dá risada. Mamãe não, papai. Ela, mamãe. Né? Eu estou indo, não, sabe, eu quero ver ela falar papai. Mas quando ela fala mamãe, me enche meu coração. Né, filho? Está sorrindo com papai. Ela sabe que está falando com ela. Sabe? Você falou que sabe, tem um videozinho, depois eu vou achar, vou mandar para você mostra para os irmãos. No dia, a minha esposa sempre lembra disso. No dia da cirurgia dela, no dia da cirurgia, no dia que ela foi transferida para Armelino Matarazzo, ela estava chorando. E eu fumando ela, falei, filha, não chora não. O papai vai cuidar de você. De imediato ela parou de chorar. A minha filha, desde aquele dia, desde o dia que ela foi para Armelino Matarazzo para fazer a cirurgia, eu canto hinos de louvor para ela. Eu não sei cantar, sou ruim de cantar, minha voz parece, nossa, até para falar eu sou ruim, mas o meu louvor você tira você. Todos os dias eu faço questão de pôr minha filha para dormir. Né, filha? E teve um dia, foi o primeiro dia que eu não coloquei ela para dormir. Ela não conseguiu dormir comigo. Eu chorei que uma criança. Foi ela. Ela, filho, por que você está chorando? Foi porque ela não dormiu comigo. Por isso que eu estou chorando. Mas todos os dias eu faço questão de pôr para dormir. Tem dia que não dá, tem dia que tem que ser a mamãe dele. Tem dia que ela quer a mamãe. É a mamãe, não, papai. É a mamãe. Mas eu faço questão de estar lá do ladinho cantando para ela. Manso e suave, Jesus comigo. São hinos do cantor cristão, são hinos da harpa cristã. No de cruz, sergiu, belo dia fugiu, em fervente oração, veio meu coração. E cantando, eu canto para ela, e acalma ela. Ela gosta de hino, ela gosta de louvor. Ficamos um bom tempo sem ir para a igreja por causa dessa pandemia. A última vez que a gente foi, tadinha, ela até se assustou. Por causa da bateria, do som muito alto. Eu até fiquei meio triste, falei, nossa, ela está desacostumando, precisa ouvir mais um pouco. Barulho. É que a gente se preocupa muito com essa pandemia. A nossa igreja é uma igreja que ama muito esse casal. E aí as pessoas, pastor Carlinhos, querem abraçar, né? O nosso costume lá, abraça, beija, pega, e aí você fica com o coração na mão, porque você não pode falar, não toca nela nenhum. Às vezes você fica assim, meio preocupado, mas em tudo isso nós sabemos que se Deus não guarda, em vão vigia os sentinelas. A minha esposa tem vezes que vai para o hospital 2, 3, a semana inteira no hospital, pegando condução, enfrentando o hospital e essa doença aí. Então eu vejo que em tudo isso, Deus tem guardado a minha esposa e minha filha. Mas voltando aqui para o texto, eu acho muito interessante isso. Quando eu falo de pais, e o amor de pai é uma coisa tão impressionante, quando eu vejo a atitude desses pais aqui, eu fico um pouco atônito, porque eles colocaram a sua religiosidade acima do poder de Deus e acima do que Deus tinha feito sobre a vida do seu filho. Eu fico imaginando como isso. Deus fazendo a cura da minha filha de imediato, alguém me questionando e eu falando para ela, olha, não sei se foi Deus não, pergunta para ela. Porque aqui no texto, no versículo 19, os judeus e os fariseus, eles estavam tão perturbados porque Jesus curou aquele cego de nascença no dia de sábado, e eles queriam fritar alguém, eles queriam prejudicar alguém, eles queriam prejudicar o próprio mestre. E aí, eles querem reunir provas de alguma maneira para prejudicar Jesus, para denegrir
imagem de Jesus, agora eles vão até a presença dos pais do rapaz que era cego. E lá no versículo 19 diz assim: e perguntaram-lhe dizendo: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Quando eles falam assim, este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego, eles estão falando: olha, isso é mentira. Vocês estão falando que ele nasceu cego, mas ele não nasceu cego. Vocês estão confusos, ou vocês estão querendo enganar as pessoas, porque vocês estão dizendo. A pergunta tinha que ser diferente. Eles tinham que falar: esse é o filho de vocês que nasceu cego, Cristo deu a visão? Mas eles vão falar isso, eles falam: é esse o filho que vocês dizem que nasceu cego? Dizem, vocês estão dizendo. Questiona o pai e a mãe. Só que aí o pai e a mãe, por se sentir pressionado, com medo de ser expulso da sinagoga, por causa da sua religiosidade, palavra difícil do bom pai falar. Vocês entenderam? Vocês conseguiram entender? Palavrinha, parece uma coisa difícil de falar. E eu falo mal, e está fazendo mal, assim, né? Mas é uma igreja inteligente, que consegue entender. Por causa da sua religião, por causa dos seus dogmas, dos seus paradigmas, com medo de ser expulso da sinagoga, o que o pai e a mãe vai falar? Olha, faz o seguinte, está aqui, versículo 21. Seus pais responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas agora vê, não sabemos. Ou quem tenha lhe aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade. Pergunte a ele. Ó. Eles falaram dessa forma: olha, meu filho já tem 21 anos. Ele é responsável pelo que eles falam, que ele vai falar. Eu não posso ser responsável por ele. Vai ter pergunte para ele. Porque se ele falar: olha, foi Cristo, foi Jesus Cristo que me abriu os olhos, ele seria expulso para lá da sinagoga. Se os pais deles tivessem falado: olha, verdadeiramente ele nasceu cego, e esse homem ao qual a pessoa chama de Jesus Cristo, ele é filho de Deus, e abriu os olhos do meu filho, eles teriam sido expulsos da sinagoga. Jesus ele falou: olha, eu sou a luz do mundo. Isso é muito interessante. Quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quando Jesus ele fala que ele é a luz do mundo, ele está falando que ele é a minha luz, ele é a luz da igreja, para abrir os nossos olhos das coisas verdadeiras. No capítulo 8, no capítulo anterior, vocês vão ver uma mulher que foi pega em adultério, ao qual as pessoas trouxeram ela aos pés de Jesus, porque a intenção deles era ver a resposta de Jesus, para até mesmo denegrir e condenar Jesus Cristo, e falar: olha, ela foi pega em adultério, querendo de alguma forma encurralar Jesus Cristo. Mas aí Jesus, eu fico imaginando essa cena, os caras tudo apavorado, falando: olha, agora que pega ele, é agora que nós vamos dar um jeito de ele ir contra a lei de Moisés, e a gente dá um jeito de executar Jesus, é hoje, é agora. Mas Jesus, em calma, impaciente, como uma criança, quando uma criança ela se ajoelha no chão, hoje em dia agora as crianças não fazem mais isso, é tudo asfaltado, né? Mas antigamente a gente rabiscava no chão, né? Pastor Carlos? Rabiscava no chão, hoje não dá mais para rabiscar no chão, está tudo asfaltado. Jesus não, ele vai lá, está ali no chão, paciência, rabiscando alguma coisa que eu não sei o que ele estava rabiscando, mas ele estava escrevendo alguma coisa, e eu acredito que deveria ser importante, mas não sei o que é, e eles questionando. E aí, falei agora, foi pegar no pé, na lei de Moisés, nós vamos apedrejar ela. E aí, apedreja ou não apedreja? Se Jesus mandasse apedrejar, como que Jesus ficaria com seus discípulos e com os outros discípulos que estavam ouvindo Jesus falar do amor? E se ele falasse: não apedreja, ele seria contra a lei de Moisés. E aí Jesus dá uma resposta que faz com que eles abram a mente. Ele dá a luz. Jesus fala: olha, faz o seguinte, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vai lá. Baixou-se, continua ali. Eu fico imaginando o silêncio e o barulho das pedras caindo ao chão. Uf, uf.
todo mundo se retirando e indo embora. É por isso que Jesus fala que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nos alumeia. É a luz que pode transformar nossas vidas, desde que nós permitimos que Ele faça isso. É interessante, meus amados irmãos, que quem fez o segundo grau que eu, sabe que a Lua ela não tem luz própria. Você estudou ciências aí, você vai saber. Né? É ciência que você vai falar? Ciência, geografia, é ciência. A Lua ela não tem luz própria. Você vê a luz ali brilhando, mas a luz não é dela, é reflexo do sol. O brilho da luz é reflexo do sol. O brilho da igreja é reflexo de Jesus Cristo sobre ela. O brilho que você carrega, que você precisa carregar, que você tem, não é teu. Esse brilho, ele vem do alto, é do Mestre, é de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, ao decorrer do texto, os pais falam para ele, olha, pergunta para ele tem idade. E até então ele não sabia quem era Jesus. E o mais extraordinário é que nós vemos no Jesus que quando o mar se levantou, quando a tempestade estava para levar o barco a pique, Jesus estava dormindo, os seus discípulos estavam, todo mundo tenso, todo mundo nervoso, mas eu morrer. E aí eles acordam o mestre, olha, por que vocês estão aí desse jeito? Ó, ele fala para o mar, olha, calma, tira quieta, tira assim, com uma só palavra, tudo se acalmou, não foi assim? Nós vemos um Jesus que de repente o seu amigo está morto há 4 dias, e aí Jesus, ele chega ali naquele sepulcro, ele vê as pessoas chorando, né? E aí Jesus, o seu íntimo se comove, e nós vemos que Jesus chora também. Mas nesse sepulcro havia uma pedra. E nessa pedra, Jesus fala assim, olha, tirai a pedra. Nós vemos um Jesus que ele falou para o mar acalar, o mar se acalmou. Ele poderia falar para a pedra, rola, e ela ia rolar. Não ia? Ele poderia ter feito isso, Carlinhos? Mas fez. Eu consigo entender que aquilo que está no nosso alcance é dever nosso fazer. Aquilo que está em nossas mãos, vamos fazer. Mas aquilo que não está, vamos entregar nas mãos do Senhor e Ele vai tomar a providência devida e o tempo correto. E aí, depois que o pessoal tira a pedra, ele fala, olha lá, vou vir para fora. Aí eu vejo esse Jesus aqui, ao qual ele vê esse cego, e eu consigo entender uma coisa, que a tua dor, ele sente a sua dor. A sua dor dói Deus. Porque nós vemos no início do texto, o apóstolo João falando, que passando Jesus viu um homem cego. Quem foi que viu? Foi os discípulos? Foi os discípulos que viu? Não foi o discípulo que viu, não foi a multidão que viu. O texto está falando, foi Jesus que viu. Passando Jesus, ele viu um homem cego. E aí, eu acredito que Jesus fala para os seus discípulos, olha ele lá, traz ele aqui. O texto não fala isso. Mas de alguma forma, os discípulos viram também. E trouxeram para ele. Como que um cego ia se aproximar de Jesus Cristo, sendo cego, muito embora Jesus passando em meio à multidão? Seria bem complicado isso aí. E aí nós vemos um Jesus que ele vai pegar e cuspir no pó da terra, fazendo um lodinho, passar no rosto dos olhos do rapaz lá e falar, olha, vai e lá ele poderia apenas falar, olha, veja, não é assim? Ele poderia fazer como aquele coxo que foi trazido para Jesus Cristo, onde abriram lá o teto da casa e levaram o coxo lá, descendo pelo teto, e aí Jesus fala, perdoados são os teus pecados. E aí todo mundo fica atônito, olha, por que ele está falando perdoado são os seus pecados? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, conhecendo os corações, ele fala, o que é mais difícil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Para saber que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo a esse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Interessante, né? A maneira que Jesus
trabalha, a maneira em que Ele trabalha na minha vida, na vida da minha esposa e na vida da igreja. A minha filha está passando pelo processo. Eu queria que ela já estivesse andando. Criança de 1 ano já está andando. Não é assim? Ela não. Ela está bem engatinhada. Mas eu sei que o processo de Deus é segundo o querer e segundo a vontade dele. E eu sei que, talvez, quando eu venho aqui, a minha filha vai estar andando. Vai entrar pelas portas ali de mudar com ela. Porque eu acredito nisso. E aí, o rapaz ele não sabia que era Jesus, e quando ele questionava, era que curou. Ele, olha, o homem limpou meus olhos, mandou lavar, e eu fui lá, lavei, e eu estou vendo. E ele é de Deus. E aí o servo questiona, por que vocês querem seguir ele? Vocês querem seguir a Jesus? Aí ele fala, não, nós não queremos seguir Jesus não. Siga Jesus tu, você é um pecador. Você não pode ensinar a gente. Olha. E aí é interessante que, ao ler o texto, você vai ler o texto lá, você vai ver que Jesus ouve falar nele novamente. E Jesus vai atrás dele, Carlinhos. Está lá no finalzinho. Jesus vai atrás de um cego. E aí Jesus tem um diálogo com ele e conversa com ele. Fala, olha, você sabe quem é o filho do homem? Aí ele, não sei. Me apresenta ele, eu quero saber quem é o filho do homem. Jesus, olha, você está falando com ele. Você está falando com o filho do homem. O que eu passo para a igreja hoje, o que eu quero trazer para vocês, meus amados irmãos, que ainda que você pense que tardou, que não vai acontecer, vai acontecer. Mas eu não critico quem fala assim, olha, demorou, não vai acontecer, porque nós somos assim. Mas eu quero te afirmar com toda a convicção, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, sabe por quê? Porque a sua dor vai em Deus. Vai acontecer porque eu creio na palavra de Deus, quando Jesus fala assim, vós homens, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Eu daria qualquer coisa pela minha filha. E eu sou homem. O que Deus não faria por mim e pela minha família? Tudo. Eu só preciso crer. Eu só preciso acreditar nele. E saber que em todos esses momentos da minha vida, e eu tenho convicção disso, ele segurou a Érica e eu no colo. Que todos os dias da minha vida, ele está cuidando dessa menina de uma maneira extraordinária. Porque todos os dias ela mostra algo diferente na vida dela. Todos os dias Deus mostra algo diferente na vida da minha filha. A minha filha é um milagre. É um milagre que não é meu. É um milagre que não é da minha esposa. É um milagre que é nosso. É um milagre que precisa ser compartilhado por todos nós. Que Deus abençoe. Que Deus nos guarde. Amém? Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se coloque de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite tão especial. Estava refletindo ali que o tempo ele pode ser um grande aliado, como o tempo também pode ser um grande vilão na nossa fé, né? E a gente percebe que com isso, quando Deus age, ele age de forma expansiva, né? Na verdade, Rebeca é fruto e produto das mãos bondosas de Deus, e nós vemos o progresso, o crescimento e a evolução dia a dia da vida dessa criança, justamente por quê? Porque os pais não estão preocupados com o tempo, estão preocupados em nutrir a sua fé e permitir com que a sua fé seja aperfeiçoada dia a dia, pelo fato de crer naquele que começou, né, esse processo e tem um tempo certo determinado para que esse processo, o fim dele, aconteça. Mas eu louvo a Deus porque, da mesma forma, assim como Deus agiu na vida da Rebeca, na vida do Hélio e da Érica, Ele tem agido também na nossa vida.
na sua vida. Na minha, pastor? Sim, na sua vida. Porque, como o Hélio disse, o olhar de Deus para nós é como um olhar paterno. As Escrituras mostram Ele com essa figura de pai, pai amoroso, pai leal, pai presente. Não é aquele pai que ignora a dor dos filhos, mas que sente a dor dos seus filhos. Então, nos momentos de tristeza, nos momentos de autoquestionamento, onde o seu interior, de alguma maneira, cria aquelas dúvidas em relação a uma série de coisas, passe a crer e a confiar no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é um tempo perfeito. Nosso tempo é um tempo imperfeito. Porque a gente quer, né, de alguma maneira, acelerar os processos. Não é isso? A gente quer que as coisas fluam e aconteçam mais rápido. Mas o texto lá de Eclesiastes, capítulo 3, diz que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Não creia. Nesse tempo que você estiver aí esperando, que muitas vezes pode ser um tempo amargo, continue alimentando e aperfeiçoando a sua fé. De que forma? Senhor, eu não sei o tempo, mas eu continuo crendo no Senhor. A minha fé está em Ti. Né? Não está no homem e no que o homem pode fazer, mas naquilo que Tu podes. Né? Vamos orar? Então, eu queria chamar a Érica aqui à frente. Sim. Igreja, muito obrigado, tá? Muito obrigado pelas orações de vocês. Deus abençoe, que Deus os guarde. Eu amo essa igreja da mesma forma que eu amo a igreja da Vila de Mundo. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do Hélio. Vamos orar então. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. A Rebeca é um barato, você precisava ver a interação dela com o pai. O pai falando aqui, ela rindo como se ela estivesse entendendo absolutamente tudo. E eu acho que ela está dizendo, está falando de mim. Está falando de mim. E ela ria, olha a interação, coisa linda, né? Eu acho que fico muito feliz com isso. Eu queria pedir que a Silvana viesse aqui. Porque a Silvana ela falou uma coisa muito interessante no dia que o Hélio veio aqui pregar no Dia dos Pais. Ele falou, puxa vida, eu vou pregar justamente no Dia dos Pais, né? Nem pai eu sou. E a Silvana falou algo muito interessante, que eu não esqueci. Ela disse assim, quem sabe da próxima vez que você vier, você já vem como pai. Eu louvo a Deus. Eu fiquei com isso na minha cabeça, na minha mente. E eu louvo a Deus, porque isso de fato aconteceu pela vontade do Pai. Silvana, olha. Santo Deus, como é maravilhoso poder ver, Senhor, a sua graça sobre nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é Deus que pode fazer, conforme a sua palavra, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mesmo que tarde para nós, mas para o Senhor nunca é tarde, Pai. Nós confiamos no seu poder, ó Deus. Nós sabemos que algumas vezes os nossos planos se frustram, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós e nós queremos que seja feita sempre a sua vontade, Pai. Nós sabemos que a Rebeca é fruto das tuas mãos, do teu poder, e nós confiamos que o Senhor a cada dia vai continuar completando a boa obra que começou na vida desse casal, Senhor. Continua abençoando, restaurando a saúde da Rebeca, Pai, e dando força para seus pais, para continuarem nessa luta, Pai. Nós queremos também participar disso e poder ver esse progresso, Pai. Que tão breve ela possa estar andando, que tão breve nós possamos vê-la aqui caminhando, Deus. Nós queremos te agradecer por esse milagre, por essa bênção, e nós sabemos que o Senhor pode fazer na vida de cada irmão aqui, cada um que sabe da sua necessidade, Pai, e que sabe também dos seus anseios, das suas lutas diárias, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, estendendo suas mãos poderosas sobre a vida de cada um. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, a vida da nossa igreja nas tuas mãos, de cada criança, Deus, daqueles que fazem parte, que são os nossos filhos, daqueles que nos visitam e que no momento não estão vindo, mas eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, e dos seus familiares. Entra com providência, entra com salvação na vida de todos eles, Pai. Nós ouvimos aqui a tua palavra, que o Senhor não vem apenas para curar, Senhor, mas o Senhor vem para libertar vidas, vem para salvar, e nós agradecemos a salvação que é em Ti, Pai.
Nós te louvamos pela vida do Hélio que trouxe essa palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, Pai, sua vida espiritual, emocional, física e também da nossa amada Eva, Pai. Continua com esse casal, com a sua filha, com seus familiares todos e com todos aqueles que intercederam por eles. E que nós continuemos a interceder uns pelos outros, pois todos precisamos, parecemos da sua graça. Obrigada, Senhor, por essa noite, por esse culto. Receba em tuas mãos. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Pelo amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo conosco esteja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre, que todos digam amém. Amém. Queridos, Deus abençoe uma excelente semana na paz do Senhor.